Quem é o novo atacante do Corinthians? Jogador que já está inscrito no Campeonato Brasileiro e pode ser relacionado para a partida contra o Grêmio na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tem apenas 16 anos. É o Cauê Furquim, atacante que nasceu em 2009. Tem apenas 16 anos e já faz parte do elenco profissional do Corinthians. Tem treinado com o técnico Dorival Júnior, agradado ao técnico Dorival Júnior, chamado a atenção da comissão técnica do Corinthians e deve ser inscrito no já está inscrito, né? Já está inscrito no Campeonato Brasileiro, deve ser relacionado para a partida contra o Grêmio para a próxima quinta-feira. Ele é atacante. Veja você, o Corinthians que já relacionou o Guinegão, né? O Guinegão que foi aproveitado na partida contra a equipe do Vitória no outro final de semana, né? O Guinegão entrou no segundo tempo contra o Vitória, agora deve também aproveitar o Cauê Furquim. Outros jogadores do Corinthians das categorias de base que devem ser aproveitados e devem ser relacionados também são os meio-campistas Bahia e também o Dieguinho. São outros jogadores que devem ser aproveitados pelo técnico Dorival Júnior. O Bahia e também o Dieguinho. É o Dorival Júnior de olho nas categorias de base do Corinthians, né? No momento em que o Corinthians não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o negócio então é observar melhor as categorias de base. Deixa eu falar o seguinte: o Corinthians confirmou hoje oficialmente o empréstimo do Alex Santana para o Grêmio. Alex Santana, negociado para o Grêmio, vai embora, não estava sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior e vai por empréstimo para o Grêmio até o final do ano. O Corinthians deve receber uma taxa de $100 mil, algo em torno de R$600 mil ou R$560 mil pela negociação. E o passe está fixado, a compra está fixada em $2 milhões, cerca de R$11 milhões, caso o Grêmio queira contratá-lo definitivamente. Lembrando que o Corinthians está devendo ao Atlético Paranaense uma quantia de quase R$13 milhões por causa de atrasos no pagamento do atleta. E o Atlético Paranaense entrou na justiça contra o Corinthians para receber esses R$13 milhões. Bom, o Grêmio vai pagar 100% dos salários do Alex Santana, pelo menos isso, né? O Grêmio vai pagar 100% dos salários do Alex Santana. Deixa eu falar sobre o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado deu uma entrevista interessante pro GE. Globo, falando a respeito do seguinte, das contratações do Corinthians, reforços do Corinthians. E ele disse claramente que a prioridade, e nós já falamos sobre isso aqui no canal do Cereto, é a contratação de um ponta de velocidade, um atacante que jogue pelo lado, um atacante de velocidade, um atacante driblador. Essa é a prioridade do Corinthians. Não quis falar sobre outras posições, mas diz que já conversou com o Dorival Júnior, com a comissão técnica, sobre a necessidade de reforços, mas disse claramente que a prioridade é a contratação de um ponta, um jogador de velocidade, porque não vê no Corinthians um jogador com essa característica. De fato, o Corinthians não tem esse jogador. O Thales Magno talvez fosse o jogador mais parecido com essa característica, mas de qualquer maneira o Corinthians quer um jogador de velocidade pelas pontas e vai tentar contratar esse jogador. Sobre possibilidade de negociações, por exemplo, e o Memphis vai ficar no Corinthians? O Rodrigo Garro, o Yuri Alberto, jogadores que podem receber propostas. Aliás, sobre o Memphis, já que o Memphis está na tela,
com a camisa da seleção da Holanda, quero dizer o seguinte, que até o momento em que eu gravo esse vídeo, o Memphis já fez 2 gols pela seleção da Holanda, que está jogando contra a Malta pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Memphis assumiu ao lado do Van Persie a artilharia da história da seleção da Holanda nesse momento, com a marca de 50 gols. O Memphis é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, ao lado do Van Persie. Ele marcou um gol de pênalti hoje e não deu cavadinha, né? Só dá cavadinha no Corinthians, né? Não deu cavadinha. Marcou um bonito gol num chute de fora da área. 2 gols. Pode ser que ele faça mais gols enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas ele já atingiu a marca de 50 gols na história da seleção da Holanda. É o maior artilheiro da história, ao lado do Van Persie, e tem tudo para ultrapassar o Van Persie. Perguntado sobre o Memphis, o Fabinho Soldado diz que ele tem contrato e que não tem proposta, né? Que não tem proposta para sair do Corinthians. Perguntado sobre o Garro, ele disse a mesma coisa. Perguntado sobre o Yuri Alberto, existe a possibilidade, a informação do Yuri Alberto receber uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra. Lembrando que a janela de transferências começa no dia 10 de julho e se encerra no dia 2 de setembro. Mas o Fabinho Soldado diz que, por enquanto, é apenas especulação a questão da possibilidade da saída do Yuri Alberto. Então não tem nenhuma proposta, por enquanto não tem nenhuma proposta pelo Memphis, não tem nenhuma proposta pelo Yuri Alberto, também não tem nenhuma proposta pelo Garro, né? E a informação do Yuri Alberto é que o Wolverhampton estaria disposto a pagar algo em torno de 35 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Mas o Fabinho Soldado diz que, por enquanto, é especulação, que não chegou a proposta ao Corinthians. Outro que pode receber uma proposta é o Breno Bidon. Breno Bidon, que inclusive está na seleção na seleção brasileira sub-20, fazendo um amistoso lá no Egito. Mas também disse o Fabinho Soldado que, por enquanto, não recebeu a proposta. Então, se receber a proposta, aí é outra história. O Corinthians vai analisar a questão das propostas, mas por enquanto o Corinthians não recebeu nenhuma proposta para negociar os principais jogadores, os jogadores mais badalados. A novidade do Corinthians para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio poderá ser Gustavo Henrique. Gustavo Henrique já está liberado pelo departamento médico, já está treinando com os demais jogadores, já está recuperado de uma contusão na hérnia inguinal, de uma cirurgia, né, que ele fez de hérnia inguinal, e o Gustavo Henrique poderá aparecer como novidade nesse time do Corinthians, provavelmente no lugar do Kaká. O Gustavo Henrique é quarto zagueiro, pode entrar no lugar do Kaká. Lembrando que o Corinthians tem os jogadores aí, todos convocados, 8 jogadores convocados para essa data FIFA, né? 8 jogadores convocados para a data FIFA. O Hugo Souza, o André Carrillo, Hugo Souza, seleção brasileira, André Carrillo, seleção do Peru, José Martínez, seleção da Venezuela, Ángel Romero, seleção paraguaia, Félix Torres, seleção do Equador, o Memphis, seleção da Holanda, Breno Bidon, seleção sub-20, Felipe Longo, seleção sub-20. Então, deve ter muitos desfalques para esse jogo. Provável time do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Andileri, o Maicon, o José Martínez, o Charles e o Rodrigo Garro. Também existe a possibilidade do Igor Coronado começar entre os titulares, Thales Magno ou Romero e o Héctor Hernandes. Esse é o provável time do Corinthians para pegar o time do Grêmio. É o que temos para hoje. O Corinthians com muitos desfalques para pegar o time do Grêmio em Porto Alegre.